E aí, tropa? Bem-vindos ao quinto vídeo dessa série sobre as sequências primianas. Então nós vamos continuar falando aqui sobre as sequências e eu vou só fazer esse vídeo para justificar os resultados que nós demonstramos no vídeo passado, ok? Eu tinha tentado planejar esse vídeo daqui de tal forma que eu fizesse um desenvolvimento genérico do algoritmo, ou seja, para qualquer sequência primiana, eu ia encontrar a sequência de números compostos consecutivos que a gente tanto almeja encontrar, mas eu vi que ia ficar muito longo, ia ficar meio sem sentido, né? Porque eu acho que o que vai convencer vocês a entenderem esse processo e a importância dele é justamente o exemplo prático, né? Então eu vou pegar dois exemplos aqui, tá, de construção da sequência de números compostos consecutivos que integra, né, a sequência primiana, de onde vem a sequência primiana, ou pegar a sequência primiana e transformar ela numa sequência integral de números compostos consecutivos. Então nós vamos fazer esses dois exemplos, porque eu acho que o exemplo fica mais palpável assim, para quem quer entender o processo. E à medida que eu for fazendo, eu vou justificando onde que eu vou aplicar aqueles resultados que eu demonstrei no vídeo anterior, beleza? Eu vou fazer então um exemplo seguindo os passos do algoritmo, tá? E por quê, galera? O algoritmo está explicado já no meu texto, né? Nesse texto que eu deixo aqui na descrição, no link sobre sequências primianas, né? Eu sempre deixo dois textos, um sobre as sequências primianas e um outro sobre a teoria do Guri, que é uma coisa que está em desenvolvimento ainda, que eu nem sei se vai... Enfim, se faz sentido, se ela prospera. Mas o das sequências primianas, por mais que ela seja talvez algo já ultrapassado, ela esse é um algoritmo verdadeiro, né? A forma como ele funciona dá certo para o nosso objetivo, que é encontrar sequências de números compostos consecutivos mais refinados do que aquele segundo método que a gente usou no primeiro vídeo. No primeiro ou no segundo vídeo, né? Ou no terceiro. Bom, num dos vídeos anteriores, ok? Então eu vou fazer aqui um exemplo com duas sequências primianas, tá? A gente já fez um exemplo meio mais informal assim, mas agora eu vou justificar a partir dos resultados anteriores, beleza? Então no primeiro momento, gente, nós vamos pegar uma sequência primiana e construir um algoritmo para essa sequência, beleza? Bom, eu sempre faço as coisas meio no improviso. Eu vou fazer uma sequência primiana, vou construir aqui a sequência vou pegar uma sequência, tentar fazer uma de 19 termos, que a gente já fez aí de 17, né? Vamos fazer uma de 19 termos, até parecido com aquela de 17, mas só para a gente fazer mais do que um exemplo, né? Então a sequência primiana eu vou chamar essa sequência de T19, uma sequência com 19 termos, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Vou escolher um desses espaços e vou encher de 2, né? Vou colocar 2, né, num desses espaços. Colocar aqui, por exemplo, colocar aqui não, colocar no outro, porque é sempre bom colocar números pares nos extremos, porque se eu colocar números ímpares, né, um número, né, se a sequência tem uma quantidade ímpar de tempo, eu colocar número ímpar nos extremos, eu posso estender o número de termos, tanto para um lado quanto para o outro, colocando números pares, a sequência vai continuar sendo primiana, né, colocando o número 2, a sequência vai continuar sendo primiana, ela vai ter mais termos e a gente quer cada vez maiores espaços, né, entre primos, que é isso que a gente está calculando, na verdade. Espaços entre números primos, ou seja, sequência de números compostos consecutivos. Quanto mais termos tiver, melhor. Beleza? Vamos colocar aqui 2. Uma vez preenchido todos os 2 possíveis, né, todos os números que distam um múltiplo de 2 do 2, eu vou escolher um espaço para colocar o número 3. Tá? Vou colocar o 3 aqui, por exemplo.
ok? E aí eu vou contar sempre de 3 em 3 para preencher os espaços vazios com 3. A partir desse 3 eu posso contar tanto para a direita quanto para a esquerda. Então eu vou contar 1, 2, 3. Já está preenchido, eu não coloco 3. 1, 2, 3, eu coloco. No caso do 3, só contar de 6 em 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem, só tem esses 3 aí. Beleza? Próximo buraco eu vou preencher com o número 5. É interessante a gente ir preenchendo cada vez de tal forma que o número primo apareça mais vezes. O número primo que eu estou colocando apareça um número maior de vezes possível. Embora isso não seja necessariamente, eu não sei se é a melhor forma de preencher, mas eu sempre tento fazer isso para acabar preenchendo cada vez mais espaço e sobrando menos espaço para os próximos números. Beleza? Porque aí a tendência seria de eu usar cada vez menos números primos. Dessa forma eu reduzo o menor termo. Eu reduzo a ordem de grandeza dos termos. Beleza? Vou colocar o 5 de tal forma que eles estejam a uma distância de 10 unidades um do outro. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Posso colocar um 5 aqui e outro aqui. Vamos ver se o 7 vai dar para colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei um 7 aqui, um 7 aqui. Os outros espaços vão ser com os próximos primos, 11 e 13. Beleza, a gente tem uma sequência primiana de 19 termos, cujo maior número primo que aparece é 13, né? Que é menor do que o 19, no caso. Ok? Então vamos lá. Vamos construir a sequência de números consecutivos, cujos divisores são, respectivamente, esses caras. Os divisores dos caras de mesma ordem sejam os próprios caras que estão nessa ordem, certo? Então essa sequência primiana aqui, eu vou chamar cada elemento aqui de Q, tá? Só porque se eu chamar de P, vai confundir com os conjuntos dos números primos. Em dado momento eu prefiro listar o conjunto dos números primos como sendo 2 igual a P1, o 3 igual a P2, o 5 igual ao P3 e assim por diante. Então, ao invés de eu chamar cada termo de P aqui, eu chamar de Q por conta disso, beleza? Então, aqui vai ser o meu Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e assim por diante. Esse daqui é o Q19, tá bom? Bom, vamos lá. Então, meu primeiro passo, eu vou construir a sequência. O primeiro passo, ou o passo 0, eu pegar a sequência trivial de números compostos, de números consecutivos, que é do 1 até o 19. Né? Então, eu vou chamar esse conjunto aqui de x0, que é o conjunto dos... Né, na ordem, vou colocar ordenado, vou colocar aqui entre parênteses, porque a ordem importa, tá bom? Então, o x0 vai ser x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 3 e assim por diante. Beleza? Até o 19. Tá bom? Beleza. Então, olha só. Eu vou associar... Né, esses caras aqui são x índice i. x1, x2, x3, x4 em cada passo da minha sequência. Tá? Em cada passo do algoritmo eu vou ter um conjunto desse tipo daqui de números consecutivos. Ok? Beleza. Bom, então a ideia é o seguinte, que o x1, né, no final das contas, eu quero que o meu primeiro termo da última sequência seja tal que 2 seja o menor divisor primo dele, que 7 seja o menor divisor primo desse cara, que 2 seja o menor divisor primo desse cara, que o 5 seja o menor divisor primo desse cara, e assim por diante, até que o 2 seja o menor divisor primo desse cara. Beleza? Ou seja, eu vou associar cada termo da sequência primiana, QI, ao XI. Beleza? Qual que é o objetivo? É que QI seja justamente o menor divisor primo de XI. Tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou olhar aqui para a minha sequência x0, tá? E eu vou observar um dos termos que tem o mesmo índice de algum dos dois ali. Eu poderia pegar aqui, por exemplo, ó, o x3, o x índice 3 aqui, está associado ao P3, ao Q3. Ok? Então eu vou olhar para esse cara. Mas para
comodidade, vou pegar o x1 mesmo e associar com o q1, ok? E eu vou observar o seguinte, o x1 é igual a 1 e o q1 é igual a 2. Então a gente observa o seguinte, que o x1 ele não tem como menor divisor primo o q1, o p, né, correspondente ao q1, que é o 2. Então o que eu vou fazer para forçar essa sequência de números consecutivos a ter o primeiro termo igual a 2? Eu vou somar cada termo da minha sequência x0 ao número que deixa um resto que me convém na divisão por 2, certo? No caso do 2, é o caso mais especial e diferente de todos, eu vou somar só 0 ou 1, tá? Vou somar os restos do 2 mesmo, beleza? Se esse cara daqui fosse igual a 2, eu somava 0. Se ele é igual a 1 ou algum número ímpar, né? Se ele fosse um número par, eu somava 0, e se ele for ímpar, eu somo 1, beleza? Por quê? Porque somando 1 a cada termo ímpar aqui, esses números vão ser múltiplos de 2, vão ser pares, né? Eles vão se tornar em números pares, e eu vou obter uma nova sequência de tal forma que cada termo de ordem ímpar é múltiplo de 2, tem como menor divisor primo o 2, ok? Então, Q1 igual a 1, eu vou somar 1 a cada termo de x0, a sequência trivial aqui, ok? Dessa forma, eu vou obter a sequência x1, que vai ser essa sequência em cada termo somado a 1, ok? Então eu vou apagar aqui, porque a gente não tem muito espaço nesse quadreco aqui, né? Então vamos lá. Então somando 1 a cada termo, eu vou obter a sequência que vai do 2 até o 20, ok? Então eu vou obter a sequência x1, que vai do 2, somei 1 aqui a 1, deu 2. Somei 1 a 2, deu 3. Somei 1 ao 3, deu 4. E assim por diante. Fui somando 1 para cada termo. Então vai do 2 até o 20. Beleza? Ok. Então a gente agora tem todos os termos dessa sequência daqui de ordem ímpar. Ou seja, se o x... cada termo da sequência, né, vou mudar o nome dele aqui, porque como eu somei com 1, então no primeiro passo, vou colocar aqui no meu quadro reserva, no primeiro passo a gente somou 1 a cada termo, né? Então primeira etapa, no primeiro passo, somamos 1 a cada termo, tá? 1. Então eu tive uma nova sequência, x1, e aqui eu vou chamar de esse primeiro termo de x', x1', x'1, x'2, etc. Tá? E assim por diante. Ou x1', x2', enfim. Tanto faz. Beleza? Agora eu vou observar, na minha sequência primiana, o 3, ele ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sexta posição. E eu vou ver quem ocupa a sexta, né, o primeiro 3 ocupa a sexta posição. Eu vou ver quem ocupa a sexta posição na minha sequência x1. Então aqui eu tenho 2, então vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser o 7, né? Eu tinha somado 1, enfim. Ou só basta pegar aqui nesse caso aqui 2 mais 5, né? Vai estar aquela distância ali. Então quem está na sexta posição é o 7, beleza? Então o x7, o x6', né? Porque a posição do 3 aqui, né? Esse daqui é o Q6. Então eu vou olhar para o índice do 3 aqui. O x6 é igual a 7, enquanto que o Q6 é igual a 3. Observem que o resto da divisão, que o 7 não é múltiplo do 3. Beleza? E o resto da divisão de 7 por 3 é 1. Então o que eu vou somar? Aí que vem aquela ideia daquele teoremazinho que eu coloquei ali. Beleza? Eu vou somar todo o produto de números primos menores do que 3, ou multiplicado por 0, ou por 1, ou por 2, que são os restos possíveis da divisão por 3. Então eu vou somar o produto dos números primos menores que 3 é só 2, né? Então ou eu vou somar 2 vezes 0, ou eu vou somar 2 vezes 1, ou eu vou somar 2 vezes 2. Quem que eu vou somar na verdade? 2 vezes 0, 2 vezes 1 ou 2 vezes 2 são os restos possíveis da divisão por 3. Cada um deles vai deixar um resto na divisão por 3. Né? Coincidentemente, aqui
Não, nem é nesse caso aqui, nem vai dar isso, né? Porque o resto, quando eu multiplico por 2, vai dar 1. O resto vai ser 2. E quando eu multiplico por 1, o resto vai ser 2. Quando eu multiplico por 2, o resto vai ser 1. Beleza? Então eu vou olhar para o resto associado, né? Eu vou pegar esse cara e dividir ele por 3. Vou olhar para o resto dele. Aqui sempre que for 0 vai ser 0. O resto é igual a 0. Aqui o resto é igual a 1. E aqui o resto é igual a 2. E aqui o resto é igual a 1. Beleza? Esse 0 aqui, que é o 3 menos 3. Esse daqui é 3 menos 1. Esse daqui é 3 menos 2. Então eu vou olhar o 7, o resto da divisão de 7 por 3 é 1. Então eu vou somar cada termo, o número, que aí assim, que eu já vou começar a usar o segundo resultado que a gente viu, né, o segundo tópico que a gente tinha visto ali. Eu tenho certeza que um desses caras aqui vai deixar resto 2. Né? O resto aqui é 1, eu quero o resto 2, para quando eu somar dá 3. E aí o número ser múltiplo de 3. Eu tenho certeza, graças àquele resultado, que um dos caras vai deixar resto 2. E um dos caras vai deixar resto 1, um dos caras vai deixar resto 0. Ou seja, esses caras aqui sempre, em todos os passos, vão deixar cada um deles vai deixar um resto diferente na divisão pelo primo que eu estou querendo fazer a associação aqui. Nesse caso aqui, o resto é 1. Né? Então eu vou somar com um cara que deixa resto 2. Com um cara desse conjunto aqui que deixa resto 2 na divisão por 3. No caso é 2 vezes 1. Então eu vou somar cada termo da minha sequência x1, eu vou somar 2 vezes 1, que é 2. Beleza? Somando aqui a cada termo o 2, eu vou ter aqui nessa sequência. O x1 vai ser 4. Vou olhar para o último ali, né? Somando com 2. O último x ali vai ser 22. Aqui vai ser 5, aqui vai ser 6, aqui vai ser 7, assim por diante. Beleza? Vou fazer até o x. Vou aumentar aqui, só para a gente observar que vai dar certo ali onde está o múltiplo de 3. Senão o sexto termo vai ser múltiplo de 3. 4, o x2 é 5, o x3, consequentemente, é 6. Esse cara daqui é 7, 8... 9, aqui já está o sexto termo, 9, múltiplo de 3, beleza? x5, x6, e assim por diante, até o 24, que vai ser o meu x19. X', né? Agora que eu somei, eu vou montar uma nova sequência, que vai ser a sequência x2, então vai ser o x2' 1, x2' 2, x2' 3, x2' 4, x2' 5, x2' 6, etc, x2' 19. Vocês podem observar que cada termo agora, que o termo da sexta posição, ele vai ter, né, o x6, ele vai ter o menor divisor igual a 3, que é o número primo que está associado a esse índice na sequência primiana que eu tinha calculado. E mais ainda, cada termo que era igual a 3 aqui, cada termo que tinha que é igual a 3 na sequência primiana, quando eu olhar para o índice dele na sequência de números consecutivos, vai ter como menor divisor o número 3. Por quê? Ora, pela natureza da sequência primiana, pela forma como ela é construída, a distância entre dois termos iguais é sempre um múltiplo desse cara. Então a distância do 3 até o 3, se eu fizer, né, a distância entre eles é só eu fazer a subtração dos índices. Então esse cara daqui, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui é o quê? 12. Beleza? 12 menos 6 é múltiplo de 3, que é 6. Né? Da mesma forma, na sequência de números compostos consecutivos, como eles são consecutivos, o índice ele acompanha essa sequência. Né? Também os índices são consecutivos, então o 9 está aqui, se eu somar 6 termos aqui, se eu fizer 9 mais 6, eu vou ter 15. Então, com certeza, o termo de índice 12 vai ser igual a 15, cujo menor divisor vai ser 3, beleza? Menor divisor primo vai ser 3, e ele vai estar associado a 3 aqui na sequência primiana. Mesma coisa para o termo de ordem 18 ali, que vai ser 15 mais 6, vai dar 21, né? E o menor divisor primo dele vai ser 3, beleza? E por que eu somei duas? Por que eu precisei fazer esse 2 vezes o resto ali? Para garantir que os termos de ordem par continuem sendo de ordem par, ou seja, eles continuem sendo divisíveis pelo número
primo que eu tinha mantido anteriormente, para preservar a divisibilidade desses termos, cujo menor divisor era o primo anterior, por esse primo anterior. Beleza? Então, dessa forma, essa sequência daqui, ela vai ter, além dos termos de ordem ímpar associados ao 2, que está certo aqui, né? Porque o 2 aqui está associado aos caras de ordem ímpar, e os termos aqui de ordem múltiplo de 3, que era o caso da sequência anterior, estão associados ao 3, né? Os termos de ordem 3, que não são iguais a 2, tá? Porque quando eu falo assim, dois caras são iguais, se dois caras são iguais, então a distância entre eles é um múltiplo dele mesmo. Só que não significa que sempre que a distância é um múltiplo deles mesmos, esses caras têm que ser iguais, porque eles podem ter sido preenchidos no passo anterior na construção da sequência primiana. Por exemplo, a distância desse cara até esse é um múltiplo de 3. Só que como o 2 já estava ali, então a recíproca daquilo ali não é verdade, beleza? Então eu só sei que se dois caras são iguais, a distância entre eles é um múltiplo dele mesmo. Só que se a distância entre eles é um múltiplo dele mesmo, significa que eles são iguais. Ok? Bom, então no segundo passo, a gente construiu a sequência x2, a gente teve que somar aqui, no caso, 2 vezes 1. Né? Então no segundo passo, somamos 2 vezes 1. Ok? Aí vocês podem perguntar, gente, mas quem garante que o 3 vai ser o menor divisor de cada um dos caras associados ao 3? Ora, o único outro número que podia ser menor do que 3 e ser divisor deles é o 2. Beleza? Só que se fosse o 2 já estaria associado a todos os caras anteriores, né? Todos os caras que têm como menor múltiplo 2 já estão aqui nessa sequência, porque eu somei múltiplos de 2 aqui. Beleza? Então são os caras de ordem ímpar. E os caras aqui, nesse caso aqui, os múltiplos que estão associados ao 3, né? Eles vão ter que ser de ordem, no caso da sequência, de ordem par. Ok? De outra forma, explicando. Tá? Se eu obtivesse um cara da sequência de números consecutivos múltiplo de 2, a distância do cara de mesma ordem na sequência primiana, dele até o 2, até algum dos dois seria um número ímpar, não seria um múltiplo de 2. Então não funciona. Beleza? Então isso que garante que, além desses caras aqui que aparecem nos termos da ordem conveniente serem múltiplos de 3, eu garanto que o 3 vai ser o menor divisor primo deles. Beleza? Aí agora eu vou usar para o 5, né? Onde que está o 5 na minha sequência primiana? Ele é um termo, o primeiro 5 que aparece aqui é o termo de ordem 4, é o que? 4. Aí eu vou olhar para o quarto termo da sequência x2, beleza? O quarto termo da sequência x2 é 7, que deixa resto 2 na divisão por 5, né? Então, o x duas linhas, 4, é igual a 7, né? Cujo resto na divisão por 5 é 2. R igual a 2. Vou colocar um R aqui associado a ele, né, nesse caso. Bom, enfim, vou colocar R aqui, depois se eu precisar mudar o nome dos R aqui, eu mudo. Okay? Quem que eu vou somar aqui? Eu vou somar o cara que é o produto dos primos menores do que 5, que é 2 vezes 3, pelo R que gera, pelo resto da divisão por 5, que gera, que deixa resto 3 na divisão por 5. Como assim? Aqui 2 vezes 3 vezes 0 vai deixar resto 0. 2 vezes 3 vezes 1, vou multiplicar pelos possíveis restos do 5, 2 vezes 3 vezes 1, 2 vezes 3 vezes 2, 2 vezes 3 vezes 3 e 2 vezes 3 vezes 4. Cada um desses caras vai gerar um resto diferente na divisão por 5, variando de 0 a 4. Caso aqui o 0 vai deixar 0 mesmo, que é o 5 menos 5. Aqui vai ser 6 dividido, que vai dar 6 dividido por 5 deixa resto 1, que é igual a 5 menos 4. Aqui vai estar, nesse caso do 5 vai estar associado direitinho, tá? Mas não é para todos, beleza? Vou colocar um resto, aqui eu vou colocar um R1 aqui,
R2 aqui, tá? O R2 pode ser igual a 2, aqui vai ser o 5 menos 3, né? Aqui na divisão, esse cara daqui vai dar 12, né? Dividido por 5 deixa resto 2. O 18 por 5 deixa resto 3, que é 5 menos 2. E o 24 dividido por 5 deixa resto 4, que é 5 menos 1. Como o 7 deixa resto 2 na divisão por 5, eu vou olhar aqui 5 menos 2 é o 18. Então, eu vou somar 18 a cada termo da minha sequência de números consecutivos. Eu vou constituir uma sequência x3. Beleza? Então, eu estou somando 18 a cada termo, né? Que é o cara que deixa resto 3, 5 menos 2. Beleza? E por que essa soma vai funcionar ali? Isso eu já tinha explicado nos exercícios anteriores, mas nesse exemplo aqui, só para fixar bem, o que vai acontecer? Eu vou somar um cara, o 7 deixa resto 2, tá? Então, cada cara que for igual a 5 aqui, cada cara que tiver associado ao 5 na sequência de números consecutivos, também vai deixar resto 2. Por quê? Porque a distância deles vai ser um múltiplo de 5. Então, eu vou ter um outro xi aqui, de tal forma que ele esteja uma distância múltiplo de 5 do x4, x2 linhas i, ele vai ser 5k mais 7. Mais 5k mais 7 mais 2, porque eu vou somar com 7, mais 7, que é igual 5k mais 5 mais 2, que é igual a 5 vezes 1k', mais 2. Cada um deles vai deixar resto 2. E se eu somar com 18, como o 18 é um cara da forma do 5k mais 3, então eu teria cada x ali seria da forma 5k' mais 2, eu estou somando com 18, que é 5 vezes 3 mais 3. Esse cara mais esse está múltiplo de 5. 5k duas linhas, e 2 mais 3 é igual a 5. Então o cara vai ser múltiplo de 5. Então vai ser igual a 5k 3 linhas. Beleza? Então cada termo ali vai estar associado, dessa nova sequência vai estar associado ao número primo da sequência primiana, com o mesmo, né, olhando para o índice, de tal forma que o cara da sequência primiana vai ser necessariamente o menor divisor, vai ser divisor desse número que aparece aqui, e além disso ele vai ser o menor divisor, porque se ele não fosse, teria que ser um dos caras que eu já tinha calculado antes, o 3 ou o 2, só que como eu estou somando múltiplos de 2 e 3, de todos os primos anteriores, eu preservo o fato dos caras que eram múltiplos, eu preservo a ordem dos caras que eram múltiplos de 3 e de 2 na sequência anterior. Então eles vão preservar também o fato de eles serem respectivamente múltiplos dos primos da sequência primiana que aparece. Ok? Então somando o 2 vezes 3, que é o conjunto dos primos, o produto dos primos anteriores, eu vou preservar isso também para os índices. O que eu estou fazendo é melhorar colocando mais um primo na jogada. Ok? Mas a compensação para essa melhora é justamente aumentar, né, o número de termos na minha sequência de números consecutivos. Então, somando 18, 4 mais 18 vai dar 22. 22. Então, eu vou ter um x3 aqui, né, na terceira etapa. Somamos 2 vezes 3 vezes 2. Beleza? Lembrando que o último fator ali é sempre um dos restos da divisão pelo cara que nós estamos trabalhando ali. Aqui era um dos restos da divisão por 2, aqui é o resto da divisão por 3, aqui vai ser o resto da divisão por 5. Beleza? Então aquele carinha aqui, que está sublinhado de amarelo ali, não sei se dá para ver se o meu giz é amarelo, né? Vai ser resto da divisão pelos outros. Enquanto esses caras aqui anteriores vão ser o produto de números primos. Aqui não tem, né? É como se fosse um primo fatorial de primos, que do 0 é igual a 0. Ou do 1 é igual a 1. Que do 0 é igual a 1, ou do 1 é igual a 1, enfim. Para o 2 é um caso particular, um caso à parte. Beleza? Só começa a funcionar efetivamente a partir do segundo passo, isso daí que você consegue enxergar essa brincadeira. Talvez os matemáticos já tenham uma resposta melhor que a mim, como eu não sou matemático, eu não sei direito explicar essa parte do primeiro ponto aí. Enfim, isso daí não interessa também. Beleza, então ali a gente somou aquele número lá, para a sequência x3, então era o começo do 22 na sequência x3, então os números vão ser da forma x3 linhas
1, esse cara vai ser 23, 24, vou colocar aqui. E o 24, como eu somei 24 com 18, 24 mais 18, 24 mais 20, 44 menos 2, 42. Então vai do 22, 2 mais 18 vai do 22 até o 40. Tava 24 aqui, mas era 22, né? Depois tem que conferir ali direitinho. Exato. Bom. Enfim, eu sempre erro nessas contas assim, sou meio distraído, mas enfim, corrigindo. No terceiro passo, quando a gente somou 18, a gente primeiro somou, a gente tinha a sequência do 1 até o 19. A gente somou 1, depois somou 2, depois 18. Então a gente somou 1 mais 2, 3 mais 18, 21. Beleza, 22 e do 19 mais 21, 40. Tá. Então x3 minhas 2 vai ser 23, aqui vai ser 24, aqui vai ser 25, aqui vai ser 26, aqui vai ser 27, etc. até o 40. Ok? Agora eu vou dar atenção para o 7. Beleza? Fazendo a mesma coisa. Né? Por isso que eu estou falando, não precisa explicar direitinho o que cada passo, porque vocês já entenderam, né? Por que o cara vai estar associado justamente ao seu menor múltiplo, menor divisor primo. Né? Além dele ser múltiplo desse cara, que está de caras do mesmo índice, né? No final de cada etapa, com relação à sequência primiana. Além disso, ele vai ser esse cara que aparece na sequência associado a ele vai ser o seu menor divisor primo. Não vai ter outro menor divisor, porque a sequência, o algoritmo, ele preserva os índices que já tinham sido calculados antes, já tinham sido obtidos antes. Como a gente está calculando um índice novo, né, um índice que não tinha sido atacado ainda, por conta da construção da sequência primiana. Então no 7, ó, eu vou estar associado aqui o 23. O 23 deixa resto 2. R igual a 2 na divisão por 7. Beleza? Então eu vou somar, eu vou lá observar todos os números, o produto de todos os números primos pelos restos possíveis da divisão por 7. Claro que isso daqui é meio enfadonho, né? Fica meio chato assim, mas acho interessante. 2 vezes 3 vezes 5, 0. Vezes 0. Ou 2 vezes 3 vezes 5 vezes 1, etc. Até o 6, né? Etc. até o 6. Beleza? Aí a gente teria que fazer a conta. Vamos lá. O resto, como é que é 2, então tem que ser o cara que deixa o resto 5 na divisão por 7. 0 não vai ser, né? Na divisão por 7. Na divisão por 7 vai ser 0. 30 dividido por 7 vai deixar o resto 2, não vai ser. Então acho que vai ser o 6, né? 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 6. 30 vezes 6, 180. 180 deixa o resto 5 na divisão por 7, não é verdade? A gente já tinha feito na aula, num vídeo passado. 180 dividido por 7. 2, 14, 4, 40 por 7 dá 5, 25, etc, etc. 35, 40 menos 35 é 5. Deixa isso assim. Então agora eu vou somar cada termo dessa bagaça aqui, ó, dessa sujeitinha aqui, 180. Então eu vou somar o 22, 180, e a cada termo 180 também. Vamos lá. Então 22 mais 180, eu vou fazer só dos extremos, depois eu corrijo aqui, né? 22 mais 180, blá blá blá, 22 mais 20 mais 180, 202. Até o 220. Espero que esteja certo agora, né? Então vamos lá. Então vai ter o x 4 linhas, né? Então vai ser o x 1, 4 linhas, 202. 203 é o x 2, 4 linhas. 203 tem que ser múltiplo do 7, né? E é claro que ele é múltiplo do 7, porque o 210, a gente sabe que é 7 vezes, 7 vezes 30. Beleza? Isso aqui é 210 menos 7, então é múltiplo do 7. E assim por diante. Como agora me interessa o 11, né? Então aqui o x, esse aqui é o conjunto x4 da quarta etapa.
como interessa agora o 11, vai ser o cara que vai estar na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na oitava posição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho que somar 7 a esse cara, 209. Então lá no 11, 209, etc. E, bom, agora que eu vi, né? 209, se eu não me engano, é múltiplo do 11, né? Ficou mais fácil. Então vou ter que somar 0, mas vamos conferir aqui. Beleza? Então o cara está na oitava posição, 209. Então, o x é 8, 4 aqui, tal. Vai ser o meu favorito ali, vai ser o meu cara. Né? Então, fazendo essa sequência daqui, então lá no quarto passo, para obter a sequência x4, a gente somamos 2 vezes 3 vezes 5 vezes 6 vezes 5 vezes 6. Esse cara daqui sendo produto dos números primos menores que 7, esse daqui sendo um dos restos possíveis, o resto que me convém somar aos caras ali. Aqui, como eu falei, né, o 200 e o x4 linha 19. Esse daqui vai ser múltiplo do 11, então eu já sei que não preciso somar nada. Né? Então sobrou esse cara, o que está associado ao 3. Esse aqui é múltiplo do 11, tá, gente? 209, para ver se o número é múltiplo do 11, só fazer a soma alternada, né? 9 menos 0, 9, mais 2, 11. Se for um múltiplo de 11, esse número é múltiplo do 11. Confiram aí, né? Critério de divisibilidade por 11, para quem não sabe. Então eu vou ter que somar 0 aqui. Então no quinto passo, x5 vai ser igual a x4. Eu somei com 0. Então o conjunto x5 vai ser igual ao conjunto x4. Né? Só vou mudar aqui os índices. Beleza? Pode acontecer de eu somar 0. Ok? Então eu somei aqui, mas na prática o que eu estou fazendo é somar aqui 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 0. Somamos 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 0. Tá? O resto ali 0. Porque eu usei da divisão por 7. Então vai restar ali o 211, que vai estar na posição 9, 10 no caso. Ok? 200. O último passo, que é o 13 é maior. Primo dessa sequência, né? Então ali a gente vai ter o x 5, 10 igual a 211, né? Vai ser dois caras daqui, vai ter uns caras aqui e tal. 211 vai ser o x, o 10º cara dessa sequência. 211, agora eu vou ter que fazer a divisão dele por 13, né? Agora eu não sei se fazer de cabeça, também não lembro. 21. Vai dar 17, sei lá. 1 vezes 13. 13, 8. 81 dividido por 13. Se fosse 7, 8 vezes 13, 91, então 7 vezes 13 é 81, 91. Então acho que é 6, né? 6 vezes 3, 18. Vai 1. Resto 3. Então eu vou somar, vou lá multiplicar de 2 até o 11. E depois vou multiplicar pelos restos possíveis da divisão por 13. Então vamos lá. Isso aqui vai ser chato, né? Ter que fazer aqui a conta. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11, 2.310, né? A gente já fez na outra vez. Então 2.310. Então vou ter que multiplicar o 2.310 vezes 0. Não vai ser até todos os restos possíveis da divisão por 11, né? 2.310 dividido por 13, né? Vezes 1, resto, né? 1 uma vez. Vezes 1 aqui vai dar 1, resto 10. 101 por 13 vai dar 7. 91, resto 10. 100 por 3. 100 dividido por 3 também dá 7.
resto 9. Aqui o resto tinha dado 3, né? Então, resto 3 significa que eu tenho que somar alguém cujo resto seja 10. Então, não vai ser esse cara daqui. Vamos lá. O dobro desse cara daqui é 4.620. Vamos lá, 4.620 dividido por 13. Aqui vai dar 3. 39, tá, resto 7. 72 por 13. Acho que vai dar 5, né? Aqui vai dar 65. 7. 70 dividido por 13. Vai dar 5, o resto deu 5. Então não é. Então, acho que vai ter que ser o dobro desse cara. Vou pensar. Acho que vai ser o dobro, né? Porque aqui é 5. O dobro de 5 é 10. Acho que vai ser isso mesmo. O dobro desse cara. Vou testar aqui. 4.620 vezes 2 vai dar 9.240. 20 mais 20, 40. Vamos lá, 9.240 dividido por 13. 92 por 13 vai dar 7, resto 1. 14 por 13 vai dar 1, resto 1. Resto 10, é isso mesmo. Então eu somo com 9.240 cada termo dessa nova sequência aqui. Ok? E o argumento vai ser aquele, né? Sempre vai ter, lembrando, sempre vai ter um cara que multiplicado pelo um dos restos, né, pela divisão do primo em questão, multiplicado pelo produto dos primos anteriores, vai gerar um cara que complementa esse resto aqui para a soma dar esse número primo, né? Então nós somamos 9.240 a cada termo. Então no sexto passo, e o último, né, porque a gente usou quantos números primos? A gente usou 6 números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e 13. 6 números primos. Então, no sexto passo, somamos 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes o resto que convinha, que era 4. Vezes 4. Fazer igual eu fiz nos outros, né? Sublinhar. Vezes 4. Beleza? Então não precisei nem testar todos, né? Achava que eu ia precisar testar, agora aí veio na mente que todos aqueles resultados de teoria dos números lá, eles ajudam bastante os resultados da álgebra, dos grupos, anel, sei lá das quantas. Nem lembro o que é isso. Mas funciona, né? Eu sei que se eu pegasse assim para pegar, eu conseguiria formalizar e fazer mais rápido, só que eu não lembro. Eu sempre esqueço faz muito tempo que eu estudei isso daí, então eu teria, toda vez que eu uso essa parte da álgebra, eu tenho que estudar muito e prefiro não... Bom, enfim, é bom que vocês vejam onde está a essência de cada uma daquelas demonstrações também. Então eu multipliquei por 4, né? Então deu 9.240, eu vou somar cada cara da 9.240 só para não me perder aqui. 202, 2, 4, 4, 9, 9.442, então começa do 9.442. 9.443 até o 9.460, né? O último aqui é 9.460. E aí eu somo, vou seguindo a ordem, né? Não vou colocar todos aqui não, porque vai estar na ordem dos números consecutivos, etc, etc. Só vamos ver esse daqui, 211, como é que vai ficar, para ver se vai dar certinho aqui. Então aqui é o x, 5 linhas. Na verdade, x6 linhas, né? X6 linhas no x6. 1, tal. Aqui é o x, 6 linhas, 10. Porque o 13 está associado ao índice 10 aqui. E aqui o 6, x, 6 linhas, 19. Somei 9.240 a 211. Então, x10 vai dar 9.451. Esse é o x10.
O menor divisor primo dele vai ser o 13, naturalmente. Vamos só conferir se a gente fez as contas certas. Vai que eu errei também, todo o processo é errado também, né? Aí eu vou ter que rever tudo isso daqui, passar a maior vergonha nesses vídeos. Vamos lá, 9.451 dividido por 13. Na verdade já é uma vergonha que eu estou passando aqui, né? Mas, enfim. Porque eu acho que talvez isso aqui já deve ser velho, né? Muitos já devem saber isso daqui. E eu falando como se fosse algo novo. 91, tal, resto 3. 35 por 13 vai dar 26, né? Dá 2 vezes 26. 35 menos 26 dá 9. 91 por 13 deu 7. Beleza, resto 0. Menor divisor primo dele, esse sabugo aqui, 13, né? Desse cara aqui. E cada cara vai ter como menor divisor primo, respectivamente, um desses caras, né? Olhando para a sequência. Então, quando eu termino o meu algoritmo, quando eu faço para o último número primo. Que foi o 13, no caso. Então, no sexto passo, eu termino o meu algoritmo. Ok? Então, só para ficar bonitinho aqui, né? A sequência dos números compostos, ela vai ser do 9.442 até o 9.460. Então, chegamos ao final. Então, a minha sequência de números compostos consecutivos, agora apago o resto, deixa tudo bonitinho aqui assim, ó. Essa vai ser uma sequência com 19 números consecutivos, de tal forma que cada um deles tem como menor divisor primo, respectivamente, o número associado ao seu índice. Tá bom? Na sequência primiana. Então, o x, né, na verdade, o xão, chama de xão, no final das contas, vai ser o conjunto dos números inteiros que vai do 9.442 até 9.460. Fica como dever de casa aí pra vocês conferirem cada um para ver se está certo, beleza? Se esse cara é múltiplo do 2, se o próximo vai ser múltiplo do 7, se o terceiro cara é múltiplo do 2, se o quarto cara é múltiplo do 5, tal, se o décimo cara é múltiplo do 13, se o oitavo cara é múltiplo do 11, tá? Tá bom, vamos fazer para todos aqui, beleza? Ó, o segundo aqui, 9.443. Pro 2 tá. Vamos pegar só o primeiro primo que aparece, mas eu vou fazer para todos, né? Pro 2, beleza, número par, múltiplo de 2, tá? O próximo número aqui, então tem que ser o segundo cara, tem que estar, vamos ver se ele é múltiplo, se o menor divisor dele é o 7. 9.443 dividido por 7, eu não sei o algoritmo que está divisibilidade por 7 core. Aqui vai ser 1, resto 2, 24. Vai ser 3, resto 3. 34 vai ser 4, resto 6. 63 vai ser 9, resto 0. Beleza, múltiplo do 7. E ele vai ser o menor divisor dele, porque não é múltiplo do 3, se somar os algarismos não vai dar múltiplo do 3. Não termina nem 0 nem 5, é ímpar. Beleza, múltiplo do 7. Então aí é o menor divisor primo dele. O próximo, nem preciso fazer a conta, é divisível por 5, é ímpar, e também a soma não vai dar múltiplo do 3, vai ser 9.445, ok? O sexto número da sequência vai ser esse cara aqui mais 5. 9 mais 4 mais 4 mais 7. 4 mais 4, 8. Mais 7, 15. Mais 9, 24, que é múltiplo do 3. Então vai ser múltiplo do 3. O oitavo termo é esse cara daqui mais 10. Então, 9.450. Não, esse cara daqui, o oitavo, vai ser esse cara daqui. Mais 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse cara mais 7, 9.449. Claro que é múltiplo do 11, 9 menos 4. 5 mais 5 mais 4. 9 menos 9, 0, que é múltiplo do 11. E o último a gente já viu que é múltiplo do 13, né? A gente já viu na conta aqui. Beleza? Então, essa aqui é uma sequência de números consecutivos. A ordem de grandeza dela, 9 mil e pouco. Beleza? E a estimativa que a gente fez, né? Olha só, aqui está o outro resultado. No máximo, a gente ia obter qual número nessa soma? Então, voltando aqui, a gente obteve uma sequência cujos termos são da ordem de 9 mil e pouco, né? Só que o terceiro resultado, o item 3 que a gente tinha colocado no quadrinho do lado ali, que eu apaguei no começo, ele nos fornecia uma igualdade, né?
uma igualdade entre a soma máxima que eu fazia por cada etapa, né, o valor máximo que eu somava em cada etapa, com o produto dos números primos até o maior número primo que eu uso na minha sequência primiana, né? Então, nesse caso daqui, no máximo, quanto que a gente ia obter? A gente ia obter no máximo, no primeiro passo, né? Eu tinha apagado as etapas aqui porque, enfim, por causa da questão do vídeo, mas na primeira etapa, a gente tinha somado 1, depois a gente somou 2, não lembro quanto a gente somou não, tá? Depois vocês olhem aí quanto que a gente somou. Só que eu sei que a soma de cada etapa seria no máximo igual a 1 na primeira etapa. Na segunda etapa seria no máximo igual a 2 vezes 2. Na terceira etapa seria no máximo igual a 2 vezes 3 vezes 4. Na quarta etapa seria no máximo igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 6. Na quinta etapa, seria no máximo igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 10. E na sexta etapa, seria no máximo igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes 12. Onde os primeiros termos desse produto de cada etapa, né, exceto o último, são os primos estritamente menores do que o primo em questão para cada etapa. E o último termo é o maior resto possível da divisão por ele, né? Então aqui estão os restos possíveis no máximo que eu vou somar, beleza? A primeira etapa é um pouco mais psicodélica, né? Porque não tem primo anterior ali, mas enfim, as outras etapas funcionam desse jeito, né? Aqui então circulado estão os restos e aqui está o produto dos primos estritamente menores que o primo em questão de cada etapa, beleza? E a gente vê naquele terceiro resultado que essa soma, né? Se eu somar tudo isso daqui vai ser igual ao produto dos primos até o cara da última etapa menos 1. Não é verdade? Então, no máximo, o que eu somei aqui? Eu somei no máximo esse valor. No final das contas, no máximo que eu somei para obter o último x aqui, que era o x6, né? No caso da última etapa era o x6. Ou x6. No máximo que eu somei no total foi esse trambolho aqui, tá? Que dava, aqui, a gente já tinha calculado na última aula, no último vídeo, que dava 2.310, multiplicado isso daqui por 13, 0,396,0132. Então, no máximo, 30.030 menos 1. Então, no máximo, eu vou somar esse cara menos 1. Então, no máximo, eu teria somado 30.029. Beleza? Que é melhor do que a estimativa do fatorial de 19, né? Ou do, né? Como eu quero 19, seria o fatorial de 20 que eu precisaria. Que é um número enorme, né? Nem sei de cor, mas é um número muito grande. 20, da ordem, né? De 20 fatorial daria 2, 4, 3, 2, 9, 0, 2, 0, 0, 8, 1, 7, 6, vai ter 20 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 algarismos. E aí, se eu fizesse só, né, o segundo método, que é o produto dos números primos até o 19, né, porque o 19, na verdade, seria os primos menores do que 20, né? Que não superam 20, então ia até o 19 mesmo. Né? Então, 2 tal até o 19 daria 9.699.690. E o que a gente usou no nosso método aqui, né? A quantidade, o primeiro termo desse x aqui, o x6'1, cara, que eu somei mais algum, vai ser esse cara, na verdade, né? Vai ser seria no máximo 30.030. Só que na prática, quando a gente fez o algoritmo, deu 9.442. Foi muito melhor do que as estimativas anteriores, né? Então é bem melhor esse método aí. Mas eu queria mostrar que no máximo a gente somaria esse cara, né? Então o maior cara possível seria esse daqui. O maior cara possível para o primeiro termo seria esse daqui, né?
E a grande questão é a seguinte, a gente viu, né, que funciona esse método que cada termo vai ser associado a um número primo na sequência primiana, que vai ser o seu menor divisor primo. E essa sequência, naturalmente, é consequência de números compostos, porque eu estou pegando a sequência 1, 2, 3 até o número de termos que eu quero calcular e somando a mesma quantidade. Então, vai continuar sendo sequência de números consecutivos, né? Mas quem garante que ela vai ser de números compostos? A grande questão é a seguinte, galera. Primeiro, tá? Nem sempre vai ter casos em que a sequência direto pelo método não vai ser de número composto, beleza? Mas quando que ela não vai ser de número composto? Quando o seu maior primo, né, que aparecer, ele tiver tanto na sequência primiana quanto na sequência. Porque se ela não for de número composto, ela vai ter que ter um número primo. E um desses números primos, o maior deles vai estar associado a ele mesmo, na sequência primiana, certo? Por quê? Se eu tiver um número primo na sequência de números compostos, o menor divisor primo dele é ele mesmo. Então, ele teria que ser o próprio cara da sequência primiana, certo? Então, a partir do momento em que em algum passo aqui no meu algoritmo eu ultrapassei o maior número primo da sequência primiana, acabou, os números vão ser todos compostos, não vai ter nenhum número primo. Beleza? Porque se eu tivesse um número primo, ele teria que ser maior do que o maior primo que eu usei na sequência primiana. Ora, mas só que ele sendo maior do que esse número, significa, como os caras dessa sequência de números compostos, de números consecutivos, eles têm que ter associado ao seu menor divisor primo na sequência primiana, não teria como, porque eu teria que ter um número associado, um número primo, associado a um número... eu teria que ter um divisor, no final das contas, né? Se eu tivesse um número primo, ele teria que ser necessário... Se eu passei do maior número primo, eu vou ter um número primo lá maior do que o maior primo da sequência primiana, que tem um divisor primo que está na sequência primiana, né? Então eu teria um número primo com um divisor primo menor, estritamente menor do que ele. Que não faz sentido, ok? Então se eu passei do maior número primo ali, da sequência primiana, acabou. A sequência vai ser de números compostos, tá? Mas tem alguns exemplos, né? Bem triviais, vamos dizer assim, em que a sequência, por exemplo, posso ir somando, o zero é uma possibilidade para somar, tanto é que no quinto passo, aqui eu estou colocando maior possibilidade, mas no quinto passo eu tinha somado zero, né? Mas nada me impede que eu possa somar zero em vários desses passos, né? Então eu posso obter uma sequência, a partir de uma sequência primiana, uma sequência de números consecutivos, em que os termos não ultrapassem, todos eles não vão ultrapassar o maior número primo daquela sequência. Então eu vou dar um exemplo aqui, de uma sequência, de um caso que acontece isso com uma sequência primiana, tá? Eu queria deixar anotado aqui, vou apagar essa daqui, tá? Eu queria deixar anotado qual foi a sequência para vocês conferirem aí, né? Olharem aí, sequência de números compostos consecutivos. Então, exemplo 1 do vídeo de hoje, a gente obteve uma sequência de 19 termos, que vai até o 9.460, então ela começa do 9.442, né? 9.442 até o 9.460. Todos esses caras aí são compostos e consecutivos, né? Seguindo do 9.442 até o 9.460. Bom, agora eu vou fazer um exemplo, tá, de que a sequência que vai aparecer, vou usar o mesmo algoritmo, só que vai aparecer uma sequência de números, vai aparecer um número primo ali, tá? Vou fazer bem rápido aqui esse exemplo. Exemplo 2, então. Vou colocar uma sequência primiana de 7 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 2, 7, 2, 3, 2. Beleza? Então vou começar lá para aquele x0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 termos. Beleza? Cada termo aqui não está, né, necessariamente associado a um cara, ao seu menor divisor primo na sequência primiana. Então eu vou fazer a primeira etapa, vou somar 1 a cada termo aqui, de tal forma que eu garanto que cada termo de
cada índice aqui, de índice ímpar, esteja associado ao 2, porque o 2 está associado aos índices ímpares aqui. Vai ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou olhar para o 3. O 3 está associado ao 7 aqui, e o 7 deixa resto 1 na divisão por 3. Então eu vou ter que somar com o cara, ou 2 vezes 0, ou 2 vezes 1, ou 2 vezes 2. Vou associar com o cara que deixa resto 2. Então eu vou somar com 2 vou somar 2 cada termo aqui. x2 vai ser 2, 2 mais 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí vocês observam o seguinte, ó. O x3, o 5 está associado ao 5 já aqui, beleza? Ou seja, esse cara já tem como menor divisor o cara associado na sequência primiana. Então eu vou somar com quem? Eu vou somar com 2 vezes 3 vezes 0. Produto dos primos menores que 5 com o resto que convém, que é 0. Então eu vou somar 0 no passo 3. Então fica 4. A x2, no final das contas, vai ser igual ao x. O x3 vai ser igual ao x2. Né? E a mesma coisa para o 7. Já está associado. Então eu obtive uma sequência de números compostos, de números consecutivos que não são compostos. Beleza? Mas o que tem de interessante? Que o 7, que é o maior primo, ele está na sequência. Beleza? Ele cai na sequência. E ele está na sequência primiana também. O maior primo da sequência primiana cai na sequência aqui. Então, como que a gente faz para corrigir isso? Se eu somar cada termo dessa sequência, o próprio produto, né? Se eu somar o próprio produto, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, o que vai acontecer? O 7 já vai estar fora da sequência. O 7 aqui nessa sequência está em algum momento, porque eu falei que tinha que ter o 7 na sequência de números compostos consecutivos. Se esse valor aqui mantivesse, se esse valor que eu estou somando aqui, isso vai valer para qualquer sequência, tá, gente? Se eu mantivesse o 7, se por acaso esse número daqui fosse pequeno em relação à quantidade de termos, ok? Que não vai ser o caso, mas eu não vou provar aqui, mas tem uma outra forma de justificar provando. Provando que o 7 não vai estar na sequência. Se o 7 tivesse, o que ia acontecer? Todos esses casos, quando eu somo isso daqui, eles vão continuar respeitando, eles vão preservar cada termo aqui com a divisibilidade pelo termo da sequência primiana. Correto? Beleza. Quando eu somo a cada termo, por que o 7 vai sair da sequência? Porque se o 7 tivesse, eu estou somando com um número maior do que 7 também, não estou? Então eu teria o 7 na minha sequência e também teria números maiores do que 7, tá? Dentro da sequência. Eu estou somando números positivos a um número maior do que 7, então eu ia ter um número maior do que 7. Algum número aqui vai ser maior do que 7. Beleza? Ok? Se o 7 tiver um número maior do que 7, e eu somei com um número maior do que 7, então eu vou ter um cara na sequência, na verdade, maior do que 2 7, que 2 vezes 7. Isso vai para qualquer primo, tá? Eu estou fazendo para o 7 só para ficar visual. Para qualquer primo. Então eu ia ter o 7 na minha sequência de números consecutivos, e pelo menos o dobro de 7 nela também. Ora, graças ao Chebyshev, não sei como é que fala em russo, né, que demonstrou o postulado de Bertrand, ou então o resultado da hipótese de Bertrand, que fala que entre um número n e 2n sempre vai haver um número primo, estritamente entre eles, beleza? Aqui, né, estritamente entre esses dois caras, significaria que teria um número primo dentro da sequência de números compostos consecutivos. Esse número primo teria que ser necessariamente maior. Teria que ter um número primo necessariamente maior do que 7 na sequência de números compostos. Ora, mas aí ele teria que estar associado, por quê? Porque cada termo vai preservar a divisibilidade pelos termos da sequência primiana, certo? Esse cara teria que ser divisível por um número primo da sequência primiana. Um número primo menor do que 7, porque o maior número primo que eu usei é o 7, né, na minha sequência primiana. Então, a minha estimativa, ela vai aumentar um pouquinho quando eu faço a soma aqui, né? Quando eu somo, então eu vou somar o maior termo, que seria PK, mais o produto P1, que é 2, P2, que é 3, até o PK, beleza? Então a estimativa dos termos ela aumenta um pouquinho, mas não aumenta tanto, né? Eu vou colocar o PK em evidência. A estimativa dos termos máximos, do máximo que eu vou somar ali para obter minha sequência primiana, ou seja, da ordem de grandeza dos termos, vai ser PK, que multiplica 1 mais
P1, etc., até P índice K-1, né? Que é próximo, né? Assim, no final das contas, vai ser uma estimativa parecida, né, com a estimativa inicial que a gente fez. Beleza? Então, por exemplo, nesse caso daqui, ó, se eu somar cada termo da sequência x3 aqui ao produto dos primos até 7, né, que é 2 vezes 5 vezes 3, 10, 30, 210, eu vou obter uma sequência de números compostos consecutivos que respeita a sequência primiana, né? Então, no final das contas, às vezes eu posso fazer essa correção para manter, né, aqui a ordem de grandeza, em vez de ser 210, que era o que estava estimado, vai ser no máximo 200 né, se o 7 estivesse aqui, então, enfim, seria no máximo 217, tá? Bom, que não é grande coisa comparado a 210, ok? Então, a sequência x3', né, que eu posso obter a partir dessa, seria depois do último passo do algoritmo, eu podendo consertar ele um pouquinho, ficaria 214, 215, 216, 217, 218, 1, 2, 3, 4, 5, 219, 220. Beleza? É uma sequência de números compostos consecutivos que respeita a sequência primiana. Tá bom? E aí vocês podem falar, bom, mas se esse número primo maior que aparecer for maior que o número de termos? Bom, isso não vai acontecer muito, né? Pelo menos a gente consegue sempre obter uma sequência em que a quantidade, o maior número primo que vai aparecer ali, vai ser menor do que o número de termos a partir lá aquele exemplo que eu dei lá num dos vídeos anteriores. A partir de sequência para 13 termos, né? A gente consegue sequência com 13, sequências primianas usando 13, que tenha 13 termos a sequência, e que eu vou utilizar no máximo o número 11 como número primo. E a partir dela, eu acho, né, isso daí eu não tenho tanta certeza não, mas eu acho que já a partir dela, todas as sequências vão ter isso, tá? O número de termos vai ser maior. A gente consegue uma sequência primiana. Claro que você pode fazer uma sequência primiana em algum momento ali que possa ter o maior número primo utilizado nela maior do que o número de termos. Só que a gente sempre vai conseguir melhorar, né? Porque o nosso objetivo, como eu falei no começo desse vídeo, é colocar o menor número de números primos como menor divisor primo de cada termo possível, para que a gente tenha uma estimativa menor, né? Então, na hora que eu vou fazer uma sequência primiana, não faz sentido eu usar mais números primos do que eu já sei que eu posso usar. Beleza? Então, mas isso aqui é um assunto que eu vou deixar para depois. Então, acho que eu deixei bem claro, né? Em todos os casos, né? Não só nesse caso daqui, mas qualquer caso, no final das contas, eu posso corrigir somando com o produto dos números primos, a estimativa vai se manter bem próxima da estimativa inicial, ok? Eu poderia subtrair também, tá? Poderia subtrair também. Só que aí eu ia ter uma sequência com números negativos, né? Pega um módulo delas, o que vai acontecer no final das contas é que vai simplesmente inverter a ordem de sequência primiana. Em vez do primeiro termo, os primeiros termos 2, né? Mas o segundo termo, em vez de ser 5, vai ser 3, e isso aqui vai ser 5. Ela vai ficar espelhada, tá? Poderia fazer também, se eu fizesse essa daqui menos 210, também funcionaria, só que ela ia ser associada à sequência primiana espelhada dessa, que ia ficar aqui ia ficar menos 206, menos 205, menos 204, menos 203, menos 202, menos 201, menos 200, ok? Pegando os módulos, invertendo a ordem dos termos, vai ficar do 200 até o 206, também vai respeitar a sequência primiana, só que na ordem inversa. Então, a sequência do 200 até o 210 vai respeitar a sequência primiana 2, 5, 2, 7, não, 2, 3, 2, 7, 5, 2. Beleza? Mas também é boa, né? Porque
porque o que importa é o tamanho do buraco, né? Não é quais são os primos ali. Quando é espelhado, não vai fazer muita diferença, ok? Do nosso objetivo. Então a gente pode até com todos fazer isso, tá? Se uma não der, a espelhada vai dar. E aí a estimativa ainda vai ser menor do que o 210 mais 7, né? Vai ser 210 menos 7, tá? Então é essa pincelada aí que eu quis dar, tá? Posso ter errado uma conta ou outra, mas enfim, grosso modo a ideia é essa daí, né? E é um método, beleza? O que eu quero falar nos próximos vídeos, galera, é que a partir de certo ponto, que eu falei que eu não sei se é a partir do 13 ou a partir do 17, a partir de certo ponto eu nem preciso me preocupar com isso, tá? A partir de certo ponto eu sempre vou conseguir construir sequências primianas cujos termos, eles vão ser razoavelmente menores. Cujo maior primo que eu vou colocar vai ser razoavelmente menor do que a quantidade de termos, beleza? E se o maior primo que eu conseguir colocar ali na sequência for, a partir de certo ponto, menor do que a metade do número de termos, eu não preciso me preocupar com essa correção, tá? Não vou precisar me preocupar com essa correção, mas aí realmente eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse daqui já ficou enorme, beleza? Então a gente se vê, até lá.